Aleluia. Você também saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Motivo de alegria, nós nos reunimos nesta noite na presença do Senhor, neste primeiro dia da semana, para juntos buscarmos a sua face, bendizermos e exaltarmos o seu santo nome e podermos nos alimentar deste alimento puro que desde o princípio o Senhor Ele nos tem fornecido. Importa que nós venhamos nos atentar para a instrução do Senhor e venhamos porfiar a cada dia por adentrar pela porta estreita, porfiar por habitar nesta cidade celeste que o Senhor Ele está preparada, que ela está preparada para aqueles que servem ao Senhor. Assim como nós louvamos nesta noite, que nós porfiaremos por esta terra de além, precisamos nós nos esforçarmos a cada dia para estarmos com Cristo, pois nós sabemos que muito em breve Ele haverá de chamar um povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Jeremias. Nós leremos aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do verso de número 4, e depois nós vamos no livro seguinte, livro das Lamentações, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 20 a seguir. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 1, a partir do verso de número 4, depois Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso de número 20, para a glória do nome do Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor Ele possa falar conosco conforme a sua vontade nesta noite. Quantos acharam? Dizem amém. Jeremias, capítulo de número 1, a partir do verso 4, diz-nos assim a palavra do Senhor. Está nos falando da vocação e a primeira visão de Jeremias. Diz-nos assim o Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 20 a seguir. O livro logo na sequência. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O profeta Jeremias naquele tempo escrevia dizendo: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a tua presença nessa noite estamos, Senhor, diante da tua palavra neste momento. A tua igreja já orou, já intercedeu, e nós cremos, ó Pai, no poder da oração. Por isso a te pedimos, meu Senhor, que por tua graça não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Pois importa que nós diminuamos, Senhor, nas nossas misérias, ó Pai querido, mas que o Senhor possa crescer a cada dia
vazia e o teu propósito ser manifesto à tua igreja. Tem de misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te louvamos por tudo, certos da tua resposta. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre. Aleluias, bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amados, estava eu a meditar na palavra do Senhor e a pensar também juntamente na palavra do Senhor, e muitas vezes quando nós vamos cumprir com a nossa obrigação de transmitir a mensagem da parte de Deus, nós queremos fazer alguma moldura à palavra, queremos trazer alguma moldura àquilo que o Senhor, Ele nos direciona a nós falarmos. E muitas vezes olhamos e pensamos compreender a nossa necessidade ou a necessidade dos nossos irmãos, mas é importante que nós venhamos nos atentar a cada dia àquilo que o Senhor, Ele nos quer falar, aquilo que o Senhor, Ele nos quer conduzir, porque além daquilo que a nossa vista ela alcança, além da necessidade que a nossa mente ela pode detectar ou até mesmo imaginar, o Senhor que sonda, que esquadrinha os corações, Ele conhece qual é a nossa necessidade, Ele conhece qual é a necessidade da sua igreja, e Ele é quem tem o alimento para nós. A palavra que haverá de permanecer não é aquela que nós emoldurarmos, não é aquela que nós buscarmos fazer alguma adequação, mas é aquela que sai da boca do Senhor. A palavra nos diz que ela não torna vazia, mas ela prospera naquilo para o qual ela fora enviada. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Por isso, amados, quando nós nos colocamos a meditar em ambos esses textos da palavra do Senhor, nós percebemos o início e já o final do ministério de um dos grandes profetas levantados pelo Senhor para instruir e chamar o seu povo ao arrependimento, para instruir e chamar o povo de Deus ao compromisso sincero com o Senhor. E é interessante nós notarmos que o profeta Jeremias é um profeta que teve uma jornada longa na profecia, no anúncio da palavra de Deus, e teve também na sua vida, viu no seu caminhar, no decorrer da sua vida, o cumprimento de grandes profecias do Senhor, inclusive muitas profecias de juízo que o Senhor lhe havia dado, exortando o povo de Deus a que se arrependessem, a que se convertessem dos seus pecados e se voltassem para o Senhor, e assim pudessem então desfrutar dos tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas um povo que escolheu ser rebelde à palavra de Deus e precisou sofrer as consequências do seu pecado, precisou receber o salário das suas obras, das suas ações e das suas desobediências diante da face do Senhor. Mas é interessante nós notarmos que desde o início, desde quando o Senhor ele chamou o profeta Jeremias, apesar de ter ele ficado conhecido como profeta chorão, que estava sempre a chorar pelo povo, a clamar ao Senhor pela sua misericórdia em favor do povo de Deus, que andava em decadência espiritual diante do Senhor, de maneira que o Senhor chegava a dizer ao povo da seguinte forma: olha, vocês me viraram as costas e não o rosto. Um povo que não somente virava o rosto com o Senhor, mas tinha um prazer de dar as costas ao mandamento do Senhor e trilhar em completa contrariedade
contrariedade àquilo que o Senhor lhes instruía para que eles andassem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos quer trazer, amados, a observação e a memória nessa noite. Não é somente um proceder deste povo, é o cumprimento da palavra de Deus, que se cumpre tanto para a salvação, tanto para a misericórdia, quanto para juízo e para a condenação, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos quer trazer a observação a respeito da caminhada deste profeta, a respeito da conduta deste homem de Deus, que recebera do Senhor uma convocação, recebeu do Senhor uma chamada e grandes promessas para um ministério de anúncio da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele vem nos falando, Ele vem nos instruindo a respeito da necessidade de nós despertarmos o dom de Deus que em nós, que nos fora concedido pelo Senhor, que em nós habita, que em nós está, e a necessidade de nós assumirmos o posto de servos e servas do Senhor, dispostos a trabalhar na sua seara. E Jeremias é um destes profetas que também, um dia recebeu uma convocação pessoal do Senhor Deus, e o Senhor, Ele lhe disse: olha, antes mesmo que te formasse no ventre, eu te conheci, eu te santifiquei, eu te escolhi, as nações eu te dei por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias olha para a sua causa, olha para si mesmo, sendo ele ainda muito jovem, ele diz: Senhor, como poderá eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu sou um menino. Mas o Senhor lhe disse: não digas eu sou uma criança, não digas eu sou um menino, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, a quem quer que eu te enviar, tu irás, aquilo que eu te disser para tu falares, isso tu também dirás. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E não somente isso, o Senhor, Ele toca sobre os lábios do profeta, nos diz a palavra, e Ele diz: olha, eu ponho as minhas palavras na tua boca, eu te envio para anunciar sobre restauração, sobre edificação de reinos, de nações, mas eu também te envio para tu anunciares a respeito de tempos, de derribadas e de angústias, porque importa que o juízo e a justiça de Deus eles permaneçam. Louvado seja o nome do Senhor. E nós notamos, amados, se nós formos meditar desde o início da caminhada do profeta, ele começa já anunciando a respeito do juízo de Deus que estava próximo e a chamar o povo ao arrependimento. Logo no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, Deus estava falando com o povo, dizendo: olha, o mal ele já está anunciado, ele já está próximo de vir até vós, de vos alcançar. Mas no capítulo de número 2, Deus já começa a demonstrar a sua misericórdia e a dizer ao povo: olha, ainda que tu tenhas te contaminado, o Senhor assim dizia para o seu povo de Israel, com muitos amores tu te contaminastes, mas ainda assim eu te chamo e eu te digo: volta-te para mim e para a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. E o chamado de Deus, ele é constante também para a nossa geração, para nós, para todo o povo, para todos quantos ouvem a palavra do Senhor nosso Deus. Um chamado a anunciar o mesmo anúncio que Cristo ele trazia, dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito. Este Espírito, este mesmo Deus que tocou um dia na boca do profeta Jeremias, este Espírito eu vos envio, e ele é quem haverá de vos fazer lembrar das minhas palavras e convencerá o mundo da justiça e do juízo, porque eu vou para o Pai, eu manifesto a plenitude da graça, mas eu também
enviei para julgar as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E Jeremias, sendo este profeta com essa grande chamada, imaginemos nós, amados, a profundidade e a grandeza, tal como aquele encontro que teve o profeta Isaías no capítulo de número 6. Jeremias teve um encontro grandioso com o Senhor, e o Senhor lhe anunciou, dizendo: eu coloco as palavras na tua boca, eu te elegi desde o ventre. Imagine o próprio Deus falando para nós dessa forma. E aí nós pensamos: este homem ele vai andar somente nos palácios, este homem ele vai andar com a melhor vida que aqui na terra se possa querer viver aos olhos materiais. Mas quando o Senhor ele nos chama para uma grande obra, para uma grande chamada, precisamos nós entender que o Senhor ele nos capacita e ele nos insere em um local onde haveremos em muitas vezes contrariar a vontade daqueles que estão a ouvir, contrariar a vontade daqueles que se colocam a passar pelo caminho, que querem fazer com que a palavra que sai da boca do profeta, ela venha a ser conforme o seu agrado, conforme o seu interesse, conforme vão as vontades da sociedade, ou as vontades políticas da nação. Mas não é assim que o Senhor ele chama homens e mulheres para a sua obra. O Senhor ele chama, ele capacita, porque se nós olharmos para nós somos igual a Jeremias, ou um pouquinho mais incapazes. Jeremias ele olhava e ele dizia: eu sou um menino, eu nem sei como falar, como é que eu vou me pôr diante do povo para anunciar a palavra do grande Deus? Mas o Senhor disse: não temas, eu sou contigo, eu coloco as palavras, eu te coloco como homem de fé, como torre forte, para tu derribares, para tu edificares reinos e nações. Então somente vai aquilo que eu te entrego. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias, recebendo essa grande convocação, nós vamos ver que em muitos momentos ele estava se pondo a chorar, porque recebia a grandeza da palavra, mas o povo ele permanecia sem dar ouvidos à voz do Senhor. Louvado seja Deus. De maneira que nós vamos chegar para lá no verso de número 28, no capítulo de número 28, nós veremos o profeta sendo lançado lá no calabouço, o profeta que estava a profetizar o juízo de Deus, a palavra do Senhor iniciando o seu cumprimento, e ele é lançado lá no calabouço. E ainda quando ele estava lá no pátio da guarda, aprisionado naquele buraco, louvado seja o nome do Senhor, a palavra vai nos dizer que o Senhor ele vem a Jeremias, ele ora ao Senhor e o Senhor vem até ele confirma novamente a sua palavra, dizendo: olha, Jeremias, clama a mim, eu responder-te-ei, eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos conhecer as profundezas e as grandezas de Deus, e às vezes nós pensamos que nós vamos conhecer as grandezas e as profundezas de Deus vivendo uma vida pela beirada, vivendo uma vida aqui na superfície, sem trabalhar na seara do Senhor. E muitos por muitos séculos buscam assim fazer, querem atingir as profundidades de Deus com conhecimento humano, querem atingir as profundidades de Deus pelo que ouviu falar ou que ouviu dizer. Mas se nós queremos conhecer ao Senhor e sermos conhecidos dele, põe a tua boca no pão, talvez assim haja esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Clama ao Senhor e ele te responderá. Bendito seja Deus, porque Jeremias estava a chorar, amados, mas nós precisamos entender, Jeremias ele não estava a chorar pela situação que ele sofreu, ele não estava a chorar porque a jornada parecia árdua demais, ele não estava a chorar porque parecia que o povo ele não estava se importando ou
palavra se cumpriria e o povo rebelde sofreria as consequências do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós sentirmos a profundidade deste amor pelo Evangelho, pela palavra que é anunciada, nós precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que nos revele essas coisas grandes e firmes que o homem não sabe, que o homem não consegue saber, mas que o Espírito que penetra as profundezas de Deus, a qual nosso irmão apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, Ele que revela-nos todas essas coisas, Ele é quem nos faz compreender a grandeza da promessa, Ele é quem nos faz compreender a grandeza da glória que nós haveremos de desfrutar ali se permanecermos na palavra do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Nós vemos, amados, então, que após todo esse trâmite de anúncio da palavra, todas essas lágrimas derramadas por um povo rebelde, Jeremias agora ele vê o Senhor cumprindo a sua palavra. E quando ele vê cumprindo a palavra, às vezes nós vemos calamidades, às vezes nós vemos, ou nós mesmos, nas nossas situações, passamos por tantas coisas e pensamos, ó Senhor, olhamos logo e queremos questionar a Deus. Aonde será que eu errei? O que é que eu fiz para sofrer isso? Será o que é que eu fiz? Será que eu estou andando errado para passar por tudo isso? Mas nós precisamos saber, amados, que o Senhor, quem nos chamou, Ele nos capacita para que nós enfrentemos a jornada. Se fosse por nós mesmos, nós estaríamos derrotados, mas Cristo nos capacitou, nos remiu, nos reconciliou, nos concedeu o Espírito de Deus, e muitas vezes nós menosprezamos a grandeza disso, e nós precisamos pedir ao Senhor, como naquele tempo os discípulos também pediram a Cristo, para que Ele aumente-nos a fé. E eu falo também por mim mesmo, quando eu falo, a palavra primeiro ela precisa servir para mim, eu primeiro preciso ser medido por ela, preciso me adequar a ela, preciso regular bem a ver que a balança ela é bem regulada, e que eu serei pesado sobre ela, eu não posso ser achado em falta diante da vista do Senhor, porque a palavra ela haverá de se cumprir. Bendito seja Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê graça, para nós entendermos que o próprio Deus, que Cristo subiu aos céus, mas a igreja ela não foi deixada órfã, ainda que os momentos sejam de calamidades, como o profeta Jeremias ele viveu, mas o Senhor ele não deixa o servo e a serva sua, estes não são deixados órfãos, porque o Espírito da verdade nos fora dado, e enquanto o Espírito da verdade estiver a operar no meio da igreja de Deus, nós podemos também fazer como profeta, quando chega aqui no livro das Lamentações, e ele descreve um cenário terrível, um cenário inimaginável para o ser humano, que nós se olharmos, ficaríamos horrorizados, e talvez nós perderíamos até mesmo a nossa esperança no Senhor. Mas quando Jeremias ele olha tudo aquilo, ele diz: Senhor, eu sei que assim está o cenário, mas tu não perdoaste porque nós não nos arrependemos. O cenário ele está assim, é porque nós pecamos, é porque nós transgredimos o mandamento do Senhor. Mas eu um dia clamei ao Senhor, um dia eu recebi do Senhor uma convocação, disto eu haverei de me recordar, e por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, as suas misericórdias elas não têm fim, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Nós precisamos, amados, compreender o chamado de Deus, a ponto de sermos assim nos momentos de calamidade. Jeremias poderia estar chorando a situação triste que ele estava investido, mas não, ele olhou para o Senhor e ele disse: Senhor,
o Senhor é justo, a tua justiça ela permanece para sempre. Bendito seja Deus. Mas ainda assim eu tenho esperança, porque eu sei que as tuas misericórdias elas não têm fim. Eu sei que a porção da minha alma ela é o Senhor, e por isso eu haverei de esperar nele, porque ele é aquele que haverá de lembrar-se de nós, segundo a grandeza das suas misericórdias. Assim nos diz a palavra do Senhor. E é por isso que no verso aqui, na Lamentações capítulo 3, já no verso de número 54, ele diz: olha, águas correram sobre a minha cabeça, eu disse, estou cortado, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas, pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, e que Deus ele possa nos dar graça e nos capacitar, nos ensinar, para que nós venhamos aprender o que é sermos chamados pelo Senhor, investirmos nós nesta jornada com a mesma esperança em nossos corações. Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus. Que Deus ele possa cada dia